Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva mal havia parado, deixando para trás poças cintilantes sob os postes de luz do parque. Nesta cidade onde tudo era luxo e ambição, um bilionário caminhava com passos mecânicos, as mãos nos bolsos do casaco, a mente absorta em números e contratos. Ele tinha tudo, e ainda assim, sentia-se estranhamente vazio. De repente, uma explosão musical chegou aos seus ouvidos. Curioso apesar de si mesmo, seguiu o som até uma pequena clareira. Ali, sob a suave luz dos postes, uma mulher negra e seu filho dançavam. O menino, sentado em uma cadeira de rodas, movia os braços com uma energia surpreendente, como se pintasse o ar com gestos graciosos. Sua mãe radiante o acompanhava, seus movimentos fluidos guiando com paciência e orgulhos do filho. O bilionário parou abruptamente, incapaz de desviar o olhar. Cada sorriso trocado, cada movimento desajeitado porém corajoso, do garoto parecia abalar as barreiras que ele havia construído ao redor do seu coração. Ele não estava apenas presenciando uma dança, estava testemunhando uma lição de amor, perseverança e pura alegria. Pela primeira vez em anos, ele sentiu seu mundo mudar. Dinheiro, sucesso, arranha-céus, tudo isso de repente pareceu insignificante. O que ele via diante de si tinha valor infinito: a resiliência humana, a beleza de uma mãe amorosa e a força de uma criança que se recusa a ser definida por sua deficiência. A mulher ergueu os olhos para ele, e seus olhares se encontraram. Um sorriso simples, porém repleto de sinceridade, iluminou seu rosto. O bilionário sentiu uma emoção que jamais conhecera: humildade, admiração e um desejo ardente de compreender aquilo que havia ignorado durante toda a sua vida. E naquele exato momento, no meio daquele parque vazio e úmido, sua percepção do mundo mudou para sempre. O bilionário, ainda paralisado, não conseguia desviar o olhar da mãe e do filho. Avançou lentamente, quase como se temesse quebrar o encanto do momento. A chuva deixará para trás o aroma da terra úmida, e cada passo que dava fazia as folhas tremerem levemente sob seus pés. A mãe, uma mulher na casa dos 30, de rosto radiante e olhos profundos, finalmente o notou. Parou e com um sorriso caloroso, porém cauteloso, acenou em cumprimento. Seu filho, por sua vez, olhou para o homem com curiosidade. Estendeu os braços, rindo, como se convidasse o bilionário a se juntar a eles, e sua alegria era contagiante. "Olá", disse a mulher com voz suave, mas firme. "Gostaria de dançar conosco?" O bilionário hesitou. Em seu dia a dia jamais imaginara ser convidado a compartilhar um momento tão simples e humano. Mas algo naquele sorriso, naquele convite sem julgamentos, derreteu sua reserva. Ele assentiu timidamente. Ela então o guiou por um movimento simples, uma espécie de dança adaptada à cadeira de rodas do filho. Cada gesto parecia falar uma linguagem que o dinheiro e o poder não conseguiam entender: paciência, amor e aceitação. O menino caiu na gargalhada e pela primeira vez em anos, a bilionária também riu. Essa risada não era fingida, nem uma máscara de controle, era pura, libertadora. Após alguns minutos ofegante, mas estranhamente leve, ele sentou-se num banco. Observou-os continuar e pela primeira vez viu a sua própria vida sob uma perspectiva diferente, fria, calculista, mas tão desprovida daqueles momentos simples que dão sentido à existência. A mãe aproximou-se, colocando a mão no ombro dele. A vida pode parecer pesada, mas às vezes tudo o que é preciso é um passo de dança para mudar tudo. Aquelas palavras ecoavam em sua mente. O bilionário sentiu algo se estilhaçar dentro de si, um muro de solidão, cinismo e indiferença que havia construído ao redor do seu coração. E enquanto observava o menino se mover com coragem e alegria, ele soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, o bilionário não conseguia tirar da cabeça a imagem da mãe e do filho. Cada encontro, cada figura que examinava de repente parecia sem sentido. Ele entendeu então que queria vê-los novamente, não por caridade, mas porque a mera presença deles havia despertado algo que ele pensava ter perdido: sua humanidade. Ele voltou ao parque, mas a clareira estava vazia. Desapontado, mas determinado, caminhou pela área e finalmente avistou a mulher sentada em um banco, com o filho brincando ao lado dela com uma pequena bola. Ela olhou para cima e o reconheceu imediatamente. "Olá", disse ela cautelosamente, como se estivesse avaliando a sinceridade daquele homem que acabará de conhecer. Ele hesitou por alguns segundos, depois se obrigou a falar francamente. "Ontem, o que eu vi, o que você fez me mudou." Sua voz tremeu levemente, um raro sinal de vulnerabilidade. "Não sei como dizer isso de outra forma, mas eu gostaria de te convidar para jantar. Eu gostaria de te conhecer melhor."
A mãe olhou para ele surpresa e cautelosa. Em sua vida, aprenderá a se proteger, a não se deixar influenciar por gestos ou palavras que pareciam belas, mas vazias. Contudo, havia algo diferente em seus olhos, uma sinceridade que ela não podia ignorar. Após um momento de silêncio, assentiu. Muito bem. Mas será simples. Sem pretensão. Esse convite marcou uma virada. Quando se encontraram naquela noite em um pequeno restaurante discreto, longe das luzes dos arranha-céus e do luxo frio do bilionário, ele descobriu um mundo que sempre ignorara. As histórias da mãe e suas lutas para criar o filho, os desafios diários, as pequenas vitórias que nunca chegam às manchetes, o tocaram profundamente. Apesar de sua deficiência, o menino nunca parou de sorrir e de fazer perguntas curiosas ao homem rico, gradualmente quebrando a barreira de frieza e distância que ele sempre mantivera. Comovido por sua resiliência e entusiasmo pela vida, o bilionário começou a entender o que era a verdadeira riqueza: amor, coragem e conexão humana. Ao final da noite, enquanto os acompanhava até em casa, ele sentiu uma emoção nova e avassaladora. Uma mistura de gratidão e um desejo de proteger e apoiar aquela família que jamais imaginara conhecer. Em seu coração, ele sabia que aquilo não era apenas um jantar, mas o início de uma mudança irreversível em sua vida. Nos dias que se seguiram, o bilionário não conseguia parar de pensar na mãe e no filho. Ele se pegava imaginando suas vidas, refletindo sobre os obstáculos que enfrentavam diariamente e sentindo uma nova sensação de responsabilidade. Algo que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez, ele queria agir, não por si mesmo, mas por outra pessoa. Certa manhã, ele decidiu ir à casa deles. A mãe abriu a porta surpresa e viu seu rosto sério, mas gentil. Olá, disse ele suavemente. Eu quero ajudar vocês. Não sei como, mas quero que vocês tenham os meios para viver com mais facilidade e aproveitar a vida. Ela olhou para ele com hesitação. Que gentil, mas nós nos viramos sozinhos. Nunca pedimos ajuda a ninguém. Ele sorriu sinceramente. Eu sei, mas às vezes aceitar ajuda não é sinal de fraqueza. É apenas permitir que outra pessoa faça parte da sua vida. Após um longo silêncio, ela finalmente concordou. Ele começou com pequenas coisas, pagando as despesas médicas do filho, organizando aulas de dança adaptadas, comprando alguns equipamentos para facilitar o dia a dia. Cada gesto, por mais insignificante que fosse para ele, transformou suas vidas e lhes trouxe uma sensação de liberdade e felicidade que jamais haviam conhecido. O menino, fascinado pelo homem impecavelmente vestido, beijou-o na bochecha, um gesto inocente repleto de gratidão. A mãe, comovida até as lágrimas, soube que finalmente podia respirar um pouco mais aliviada. Para o bilionário, não era apenas o ato de dar que importava. Era essa conexão humana, esse laço frágil, porém poderoso, que estava sendo forjado entre eles. Ele percebeu que sua riqueza nunca havia tido qualquer significado até aquele momento. Ao sair do apartamento naquela noite, com o coração mais leve, mas ainda acelerado, ele sabia que aquilo era apenas o começo. Sua vida havia mudado para sempre, e não apenas a sua. Ele havia encontrado um propósito, algo maior do que dinheiro, poder ou sucesso, a oportunidade de fazer uma diferença real na vida daqueles que mais precisavam. Algumas semanas haviam se passado desde que o bilionário começara a ajudar a mãe e o filho. O dia a dia deles havia se tornado mais fácil. O menino havia se adaptado às aulas de dança. A mãe conseguia respirar com um pouco mais de facilidade e os três compartilhavam momentos de alegria simples, porém preciosos. Certa tarde, quando voltavam de um passeio no parque, ocorreu um acidente. O menino, empolgado demais, deixou cair a bola que segurava e correu para pegá-la. Um veículo passou muito rápido e freou bruscamente. A mãe gritou e correu para proteger o filho, mas escorregou e caiu com força na calçada. O coração do bilionário disparou. Sem hesitar, ele correu e ajudou o menino a se levantar e cair em segurança. Os transeuntes observavam, impressionados com sua velocidade, mas ninguém sabia do profundo laço que se formara entre eles. A mãe, embora abalada, olhou para o homem que arriscara seu tempo e segurança por eles e sentiu imensa gratidão. Ela percebeu que aquele bilionário, por trás de sua aparência fria e distante, era capaz de genuína coragem e compaixão. Esse incidente foi um ponto de virada. O bilionário percebeu que não podia mais ser um mero espectador na vida deles. Ele queria proteger essa família, estar presente e transformar esse laço nascente em algo duradouro. Então decidiu usar sua riqueza e influência para garantir a segurança e o bem-estar deles. Mas essa decisão não seria sem consequências.
No mundo em que vivia, um mundo de negócios, contratos e inimigos invisíveis, mostrar sua vulnerabilidade e se envolver pessoalmente poderia acarretar riscos. Contudo, pela primeira vez, ele não buscou se proteger. Seu olhar para a mãe e o filho era claro. Ele havia encontrado um propósito maior do que si mesmo. Enquanto caminhavam para casa com o menino nos braços e a mãe ao lado, o bilionário sabia que sua vida acabará de entrar em um novo capítulo. Um capítulo onde a riqueza mais preciosa não era o dinheiro, mas o amor e a lealdade que se podia dar e receber. Passaram-se vários meses desde o acidente no parque. O bilionário continuou a apoiar a mãe e o filho, mas o que começara como ajuda material transformou-se em algo muito mais profundo. Laços de confiança, afeto e até mesmo cumplicidade desenvolveram-se entre eles. Certa noite, ele os convidou para uma grande sala de recepção que havia reservado para uso privado. Luz baixa, música suave e um piso de parquete impecável aguardavam o menino e sua mãe. "O que é isso?" perguntou a mãe, surpresa. "Você vai ver." Ele respondeu com um sorriso. O menino, empolgado, rolou até o centro da sala, seguido pela mãe. Então, ao som de uma música suave, começaram a dançar. O menino se movia com confiança e graça, guiado pela mãe. O bilionário sentou-se ao lado, observando-os, e pela primeira vez sentiu uma paz profunda, um calor no coração que nenhuma conta bancária jamais poderia comprar. À medida que a música aumentava de volume, o bilionário se levantou e timidamente juntou-se à dupla. A mãe, surpresa, mas comovida, estendeu-lhe a mão. Juntos dançaram, um pouco desajeitados no início, mas com genuíno entusiasmo. O menino caiu na gargalhada, radiante por ver sua mãe e esse novo amigo compartilhando aquele momento com ele. Naquele momento, o bilionário compreendeu algo que sempre ignorara. A verdadeira riqueza não estava em iates, arranha-céus ou contratos, mas em momentos compartilhados. No amor e na alegria que se pode oferecer aos outros. A noite terminou sob a luz suave dos abajures, com o menino adormecendo nos braços da mãe e o bilionário, comovido até as lágrimas, prometendo silenciosamente ficar ao lado deles, não como um salvador, mas como um amigo, protetor e alma gêmea. E naquela pequena sala onde o dinheiro não tinha poder, a dança revelou a alma de cada pessoa frágil, corajosa e infinitamente bela.